Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Público assim bem eclético, nós temos gente de São Luís, Barra do Corda, São Pedro dos Crentes. Eu fico tão feliz quando eu vejo gente assim nos municípios tão longínquos participando, porque esse é o papel do Telesaúde, é levar, né, a teleeducação, levar a teleassistência, o telediagnóstico a locais de difícil acesso, né? E São Pedro dos Crentes é um local que não é tão perto, né? Vitorino Freire, Itapecuru, São Luís, Itabirito, em Minas Gerais, Belo Horizonte também, né? Hoje só temos 2 pessoas em Minas. Normalmente a gente tem em Minas, tem em São Paulo, dentro do Brasil inteiro participa das nossas webs, né? Mas hoje só temos fora do Maranhão, Minas Gerais. Né? Mas, enfim, agradecer a participação de todo mundo que está aqui, que participou, e pedir que quem ainda não fez o seu registro de presença, vá lá. Vocês, palestrantes, não precisam, vocês são VIPs, já o certificado de vocês já está prontinho, na hora que terminar, chega no e-mail de vocês. E quem não é VIP, nós mortais, né, temos que fazer o nosso registro de presença para poder recebermos o nosso certificado. Então, fica o convite aí. Acho que o Felipe já deve ter posto o link lá, é presenca.telesaude.ufma.br. E aí faz o registro da presença e receberá o seu certificado. Tá? Bom, eu acho que, enquanto às vezes a plateia demora um pouquinho em se manifestar, então eu gostaria de começar dialogando entre a gente mesmo, quer dizer, eu sendo moderador do diálogo entre vocês, que são as autoridades. Eu acho que são 3 segmentos que se complementam, né? E que pode dar uma discussão muito rica aqui, né? Então, fiquem à vontade, né, para começar esse debate. Aqui nós somos o trio Parada Dura, doutor, porque a gente só anda junto, ou como a gente fala aqui no Maranhão, a gente só anda encangada, uma com a outra. Coisa boa, porque coisa boa. Não tem como a gente discutir mortalidades, né, que é mortalidade materna, infantil e fetal, porque agora, dia 28, é da mortalidade materna, mas como Maria falou, a gente não pode também deixar de lado as mortalidades, né, neonatais, infantis, fetais, né, porque também assolam o Brasil, assolam o nosso estado de maneira muito cruel, porque são dramas familiares vividos quando acontece um óbito desse, né? Então, assim, a gente só anda junto. Quando entraram em contato com a gente, eu falei, olha, eu tenho que levar minhas 2 parceiras, porque sozinha a gente não faz o SUS. E eu acho que é passar mesmo essa ideia para quem está aqui nos assistindo. A gente não sabe qual é a comunidade que está aqui, se é de alunos, de profissionais, de gestores, mas independente do perfil de quem está aqui assistindo a nossa web, é sempre deixar isso muito, muito forte, de que a área técnica sozinha ela não resolve nada. A atenção primária tem que comunicar com a média e alta complexidade, a questão da epidemiologia também é muito importante, porque a gente precisa fazer uma gestão baseada em dados de qualidade, para a gente saber, inclusive, qual o caminho que a gente vai seguir, como é que a gente vai atuar. Então, tem dia que a gente deixa a pobre da Maria doida, né, Maria? Maria, atualiza esse dado. Maria, bora estratificar. Maria. Porque a gente precisa tomar decisões muito rápidas, muito ágeis, num estado de território muito extenso, né, que do norte ao sul do estado a gente leva 14 horas ou mais de pontos extremos, né, em locomoção terrestre. Então, assim, a gente busca diversas estratégias. E na pandemia, a gente descobriu que a gente tem muitas pernas, sim, através da telemedicina, da teleeducação, das webs, de gerar um link rapidinho e falar assim, entra aí rapidinho, vamos discutir tal caso. Né? Assim, além da gente se deslocar para os municípios, de fazer inspeção das instituições, das maternidades, dos hospitais em loco, a gente também está o tempo todo conversando com os nossos gestores, e a web é uma ferramenta fantástica. Então, gestores, fiquem atentos, a gente pode potencializar, assim, o nosso serviço, nosso processo de trabalho, a organização do nosso processo de trabalho. Isso impacta diretamente nas vidas da comunidade que a gente está atendendo. Eu coloco à disposição todas as nossas... Desculpa. Eu coloco à disposição todas as nossas ferramentas, né, do Telesaúde, né? Se vocês acharem que é interessante a gente bolar, né, uma estratégia
de que tenha todo mês a gente tem um tema sobre mortalidade, a gente pode reservar um dia da semana para, sei lá, segunda semana do mês, nós vamos falar de mortalidade materna, e aí vocês definem o que vocês querem. A gente quer fazer uma capacitação específica para determinados profissionais. A gente faz, a gente viabiliza isso, entendeu? Porque a gente tem know-how para fazer isso, né? A gente consegue. Meio a gente tem, nós não somos fim, nós somos meio. E seria muito legal se a gente pudesse fazer essa parceria de, sabe, de crescer mesmo, de ampliar o debate, né? Acho fantástico. Já agradecemos desde já e podemos marcar nossa visita aí para tomar esse café e a gente marcar aí nossas webs, porque eu acho que o canal do Telesaúde é um canal muito sério, muito respeitado. Então, é muito interessante, principalmente para os acadêmicos de qualquer área da saúde, seja medicina, enfermagem, assistência social, que é uma profissão assim, de fundamental importância para a gente, que entra muito forte nesse debate com a gente também. A gente formar essas pessoas, né, que estão aí nas universidades, de já sensibilizar, e como eu disse até na minha aula, né, o empoderamento ele só pode ser coletivo, ele não é individual. Então, a nossa obrigação aqui, enquanto Estado, enquanto gestores de saúde, é realmente empoderar a população acadêmica, a comunidade lá no território, para que todos consigam acessar os serviços da melhor forma. Obrigada, professor. Olha, com relação ao nosso público, ele está bem eclético, né? Nós temos estudantes, temos médicos, temos nutricionista, enfermeiro sanitarista, enfermeiro neonatologista, temos médico de família e comunidade. Maravilha. Então, tá bem... Ai, que bom. Então, tá todo mundo entendendo. Todo mundo está complementando. A Maria está com... Agora conseguiu. Pronto. Ok. Só aproveitando também ao que a Nanda trouxe, né? É sempre entender que todos os serviços, às vezes se preocupa muito com a capacidade instalada da rede de atenção especializada. E quando os serviços conseguem se encontrar na sua capacidade instalada, real, a sua realidade no território, com o que eles podem fazer com as tecnologias leves que eles dispõem, eles muito pouco precisarão das densidades que muitas vezes ficam martelando ali na cabeça deles. Então, o monitoramento de um profissional que assiste uma gestação, que assiste o parto, o monitoramento dele, que é uma tecnologia leve, a presença do acompanhante, que é uma tecnologia leve, tem um impacto descomunal, assim, numa abordagem sem necessidade de grandes intervenções terapêuticas, né? E isso faz menos riscos de comorbidades lá na frente, porque essa mulher vai voltar para o território. Ela vai voltar para o território com situações de saúde que talvez ela tenha adquirido quando se pensou que atropelou as tecnologias leves e partiu logo para a tecnologia mais densa. Então, é sempre aquela frase, menos é mais. Se eu tenho uma unidade hospitalar, se eu trabalho no serviço de atenção primária, eu tenho profissionais que têm condições, competência técnica para dar acesso à assistência, né, para acessibilizar essa mulher a uma assistência de qualidade, uma assistência profissional. E esse profissional, o próprio profissional, com toda a qualidade e capacidade técnica e clínica que ele tem, já tem um impacto significativo na redução de riscos relacionados à gestação em relação ao parto e nascimento. Isso é isso. Eu acho que uma outra coisa interessante que a gente poderia, de repente, não sei se é a hora certa, mas a gente poderia sim, eu vou provocá-las. Eu acho muito interessante o empoderamento das enfermeiras hoje no protagonismo dos partos naturais. Eu acho que isso é uma coisa que seria legal também, né? A gente empoderar essas enfermeiras que estão lá distante, né? Porque um parto natural, se ele está completamente natural, não tem por que precisar do médico, precisar de um aparato muito grande. Como você diz, são tecnologias leves.
é dar as condições reais para que aquele nascimento aconteça, tranquilizar a mãe, etc. e tal, né? Eu passei por uma experiência fantástica. Meu neto, que estava ainda agora aqui fazendo barulhinho, né? Nasceu numa maternidade aqui em São Luís, que vocês devem saber qual é, né? Parto protagonizado pelas enfermeiras. Que coisa linda! Foi tão o pai participando, a mãe podendo escolher se ela queria de cócoras, se ela queria dentro d'água, se ela queria sentada, sabe? Isso são coisas tão... Assim, não estou aqui menosprezando, não, mas são fáceis de empoderar as enfermeiras, e isso pode trazer um resultado fantástico, né? Na redução de complicações, né? A gente, enfim, eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês, obstétricas, enfermeiras obstétricas, vocês têm que assumir esse protagonismo mesmo, né? Porque isso é fantástico, né? Gente, podem falar à vontade, o debate não acabou, não. Maria, eu acho que tem uma pergunta para ti aqui, da Jéssica Sá. Dá uma olhadinha. Lê a pergunta, Ana. Talvez facilite. Ok. Ela colocou assim... Na verdade, a Jéssica é nossa assistente. A pergunta quem fez foi o Gilbert. O Gilbert, deixa eu ver se ele está... Estava com um problema aqui no áudio, eu não estava conseguindo ativar ele. Eu estava ouvindo vocês aí. Não, ela está perguntando. Ela perguntou, foi Jéssica Sá, perguntou: Gilbert, nos dados em que a Maria passou, tem as causas indiretas na parte obstétrica, que inclusive aumentaram muito em 2021. O que são causas indiretas, Maria? Explique a diferença entre causas diretas e indiretas, Maria, prova oral agora. Para vigilância, né, a gente tem essa estratificação, né, de causa obstétrica. Ela se define indireta, indireta. A gente não analisa muito a tardia, né, ela não entra nesse englobo de causas, mas a gente estratifica essas duas, né, a direta, que são aquelas complicações ali que são restantes, né, do momento da gravidez ou do puerpério, seja por uma intervenção, por um tratamento ou até mesmo por uma omissão, né, no decorrer dessa gravidez. E a gente tem como exemplo aí uma hemorragia pós-parto, uma infecção puerperal, o mais conhecido de todos, a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. Né? Elas são causas, né, que se consideram causas obstétricas diretas. A causa obstétrica direta, ela consegue ter ali uma intervenção melhor do que a causa obstétrica indireta, porque a causa obstétrica indireta, elas são, o quê? É resultante de uma doença já pré-existente naquela mulher, uma condição que foi agravada ali durante também o seu período, né, da gestação, como uma doença cardiovascular, que seja uma hipertensão, que ela já tem e se agrave durante a gestação, ou uma anemia, né, uma anemia severa, no caso, ou até mesmo uma doença respiratória crônica, como asma, que ela tem e que também pode se agravar ali no período, né, da gestação. Então, aí a gente tem essa, resumidamente, para ficar na cabecinha, causa direta, a gente consegue ter uma intervenção melhor para que ela se evite, e a indireta, são aquelas causas de óbito que a gente, às vezes, não consegue com tanta eficácia e com tanta eficiência quanto a causa direta. Gilbert, ficou satisfeito? Tem réplica, tem tréplica, viu? Pode. Eu queria só colocar para quem está nos assistindo, isso aqui, gente, é um espaço democrático. Aqui não é eu pergunto e eu respondo, as palestrantes respondem. Não é essa a intenção. A intenção aqui é que a gente comente as nossas experiências, que a gente discuta as nossas realidades. Por exemplo, pessoal de Minas, né? Eu acredito que talvez a realidade de vocês, dado as características do norte de Minas, não seja muito diferente dos indicadores aqui do Maranhão para aquela região lá. O pessoal de BH já é diferente, né? Mas são realidades, apesar de ser um Brasil muito grande, mas são realidades como a Maria colocou, né? Os indicadores são praticamente os mesmos no Maranhão, no Piauí, no Brasil, etc. Né? E é muito interessante a gente
trazer essa tratativa de causa direta e indireta e da questão da mortalidade, todos esses cenários que as meninas falaram, a Nanda e a Ana, porque cada óbito, né, cada mulher que morre, apesar de ter uma causa específica, cada óbito ele conta uma história diferente. Então, por mais que a gente tenha mulheres morrendo por hipertensão, vamos dizer que a gente está com 76 óbitos em 2023, esses 76, todas elas vão contar uma história diferente quando a gente vai para o processo de investigação. É uma mulher rural, é uma mulher doméstica, é uma mulher com classe social média, uma mulher com classe social alta, que passou para o hospital tal, que não passou, que tinha filhos, que não tinha filhos. Então, todo óbito, ele conta uma história. Independente, né, da raça cor, independente da escolaridade. Então, é importante a gente entender essas histórias por trás, né, da causa hipertensão. Quem era essa mulher, onde ela estava? Cada um mesmo, são 76. Então, vamos contar a história de 76 gestantes que morreram no Maranhão em 2023. Quem são elas? Onde elas estavam? Por onde elas passaram, né? Então, os espaços de vigilância, eles... E eu gostei, eu perdi um pouco a fala, porque eu não consegui ligar o áudio, mas peguei essa fala da Ananda, que é o mesmo grupo aqui. Então, a gente tem vigilância, a gente tem atenção primária e rede. E isso é extremamente importante, esse perfil, essa linha, uma linha única, né? Para a gente entender e contextualizar tudo isso. Eu não posso contar uma história de 76 mulheres que morreram sem a participação da Ananda enquanto atenção primária, porque ela está no território. Eu não posso contar a história de 76 mulheres que morreram sem a participação da Ana, porque ela está na rede. As mulheres podem passar por todas essas tratativas. E isso ele só fica mesmo bem esclarecido, só vai ter ação, né, se essas três figuras elas andarem junto, não em todos os espaços e conversarem em todos os espaços, assim no território também. Então, enquanto território, eu falo muito para o pessoal da vigilância epidemiológica. Conheçam, tenham o nome, CPF, endereço do profissional da atenção primária e de todas as unidades de saúde dentro do seu território, porque vocês vão precisar que essas pessoas sejam seus parentes ali do dia a dia mesmo, para você conseguir mapear e acompanhar todas as suas gestantes, todas as suas mulheres de 10 a 49 anos, todas as suas menores de 1 ano, para que não aconteça, para que você consiga reduzir, para que você, de fato, consiga, né, alcançar, além dos indicadores. Eu acho que o indicador é muito importante, mas eu gosto muito de visualizar além do indicador. Eu não quero atingir a meta da ODS, eu quero que nenhuma mulher morra, eu quero que nenhuma criança morra, independente se é evitável ou não. Acho que esse é o principal foco. Tem uma coisa que você falou em um dado momento aí, Maria, que eu achei muito interessante. Um óbito, né, pode ser um indicador para quem faz a estatística, mas para aquela família não é um indicador, é uma perda. Como você disse, com uma história, com todo um contexto, né? Uma expectativa de... Né? Enfim, eu acho que a gente tem que também, né, pensar que é fundamental que a gente não trabalhe com números, mas com situações. E quando você diz que é importante entender a história dessas 76 mulheres que morreram no Maranhão, eu realmente fico muito feliz, né, de saber que já tem alguém trabalhando nessa visão de que um indicador, um número, é um número. Ele nos dá, né, poder para tomada de decisões para evitar que esses números aumentem. Mas a gente tem também que pensar no suporte, no aporte para aquelas famílias que perderam aquelas mulheres. Né? Isso. E o processo de vigilância epidemiológica, a gente trata muito com a família, porque a gente investiga no domicílio. Então, a gente vai, os municípios, né, junto com o Estado, a gente articula muito, a gente trata muito isso, a gente vai no domicílio. Então, aquela família está muito sensível, ela perdeu alguém que ela amava ali naquele momento, né? Então, trabalhar com isso também é muito importante no processo de investigação, né? E nas nossas realidades, como disse, o Maranhão ele tem aí um grande populacional indígena, né? Então, a gente não pode chegar, por exemplo, num bairro que não tem uma população indígena e dentro de uma aldeia tem na mesma visão, você tem na mesma perspectiva. Numa aldeia, dependendo de qual seja a aldeia, por exemplo, se for uma de recente contato, eles não vão nem entender a nossa língua, eles não falam a nossa língua. Então, a gente, enquanto investigador de campo, né, a gente tem que estar preparado para todas essas realidades, porque eu também preciso contar a história
das mulheres gestantes indígenas que morrem no nosso território. Então, para isso, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso que todos os profissionais, né, dentro do território, independente que seja vigilância epidemiológica, independente que seja profissional da atenção primária, da estratégia de saúde da família, o profissional do Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, que faz investigação dentro das aldeias, que todos eles também têm essa mesma sensibilidade em relação de que ali eles não vão apenas preencher uma ficha de investigação, apenas entender a notificação, prestar uma informação para o Ministério da Saúde ou para o Estado. Não, eles de fato vão lá sensibilizados para entender por que aquela mulher morreu, e aí sim, né, na visão maior, o Estado, o Ministério consiga fazer uma ação para que se reduza aquilo. Eu gosto muito de contar historinhas. Eu vou contar para vocês uma história de um índio, uma criança de 8 anos mais ou menos, índio, numa aldeia perto de Barra do Corda. E ele estava com um quadro de síndrome nefrótica. Mas a aldeia, a comunidade não permitia que ele saísse de lá para ir para nenhum lugar. E foi o maior barato, uma força-tarefa para tratar aquela criança de uma síndrome nefrótica numa aldeia. E a criança sobreviveu, ficou bem. E depois ele dizia assim, mas como que foi possível um médico, uma equipe lá de São Luís cuidar do curumim aqui, né? Isso não tem preço, gente. Telesaúde tem essas emoções, tem essas coisas que acontecem, né? E eu realmente me empolgo. Eu sou muito chorão. E essa história foi uma história que marcou muito. Eu tenho um depoimento da agente comunitária de saúde, que foi quem fez o vínculo direto com essa aldeia. Coisa linda de se ouvir. Impressionante, né? É isso, assim, nós todos temos muitas histórias, né? O SUS, ele traz muito isso pra gente, né? A gente que está dentro do SUS, a gente está tão próximo desses pacientes, dessas mulheres, das famílias delas, principalmente, como Maria disse, quando vai fazer a investigação do óbito domiciliar, a gente fica, assim, muito comovida com tudo, de saber a história dessa fulana que morreu, né, que veio a óbito. Então, a gente acaba se envolvendo muito. E é muito interessante também, como Maria estava falando, na questão dos cenários. Eu até falei também na minha apresentação como a gente tem um cenário multiétnico, né, aqui, cultural, racial, aqui no território, até onde eu, enquanto gestão, até onde eu, enquanto profissional de saúde, eu posso entrar e ditar regras e normas naquela população, naquela comunidade, naquela cultura. Para os indígenas, por exemplo, a menina, ela tem um ritual de passagem, que é quando ela tem a primeira menstruação, e desde então a menina ela está apta para casar, para gerar, né, para reproduzir. Então, até onde, sendo que na nossa cultura isso é visto como abuso, né? Estupro de vulnerável, muitas vezes, dependendo da idade dessa menina, né? E até onde eu posso entrar, assim, são linhas muito tênues que a gente trabalha, né? Quando a gente fala de território, assim, todas as minhas falas eu falo muito de território, de chamar todo o território, todas as lideranças. A gente tem histórias, por exemplo, de mulheres que foram a óbito, que moravam praticamente ao lado de unidade básica de saúde, mas não podiam entrar nessa unidade básica, não realizou o pré-natal, porque era casada com um traficante de drogas e aquele território era proibido para ela. Então, ela tinha que atravessar a cidade, isso, assim, nas grandes cidades, isso é uma realidade. Então, quando a gente faz a vinculação das maternidades, porque há uma vinculação das unidades básicas com as maternidades de risco habitual e com as maternidades de alto risco. Então, se você faz pré-natal nessa unidade aqui, a sua vinculação é para a maternidade tal e tal, né? E aí, muitos profissionais que estão lá nas maternidades, às vezes barram e dizem, você não pode acessar esse serviço. E a gente vai e conversa, olha, será que essa mulher não está vivendo num território dominado por tráfico de drogas e ela não pode ir para a maternidade de vinculação dela? Então, aceita, né? Então, é tudo muito individual. A gente não pode tratar essas pacientes como números, como indicadores. É como a Maria disse muito, muito bem, que elas são pessoas, ela tem história, então ouve, escuta essa paciente, olha nos olhos dela, fala, me conta, me fala de você, por que você está aqui? Por que você não foi em tal lugar? Você não sabia ou você não foi bem acolhida? Então o SUS, ele é muito
O SUS ele é democrático, né? Ele veio de uma construção social mesmo. Então, essa raiz muito forte do SUS, ela se perpetua até agora. E é muito interessante a gente passar isso para os profissionais, para que eles tenham realmente essa sensibilidade no olhar, de realmente conversar com essa paciente, de atender ela como um todo, ela não é só uma barriga, né? Ela não é só uma gestação. Então, atende essa mulher, vê qual é a necessidade dela, vê se ela não precisa ser encaminhada para assistência social. Será que ela não está precisando ser encaminhada para um CAPS para fazer acompanhamento de saúde mental? Será que ela recebe o benefício da assistência social que tira ela um pouco dessa vulnerabilidade? Porque quando a gente vai muito a fundo nas portarias do Ministério, né, que elas dizem assim: a mulher, quando vai para o alto risco, ela continua na APS, ela não perde o vínculo. E aí a gente se questiona e a gente se depara muitas vezes com um cenário de uma mulher que ela só tem uma passagem, que às vezes a vizinha emprestou dinheiro para ela para essa passagem. Ela vai escolher se ela vai realmente fazer o pré-natal especializado dela lá na maternidade, ou se ela vai gastar essa passagem indo para a UBS, que naquele momento a UBS já não satisfaz o quadro clínico dela. Então, ela vai ter que escolher para onde ela vai. Aí, às vezes, ela volta na UBS depois de meses. Aí, lá vai a enfermeira. Dona fulana, a senhora não voltou mais aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chama a atenção dela, mas dona fulana só tinha uma passagem. Então, ela tinha que escolher. Então, você entenda, você procure se colocar no lugar dessa paciente. E os determinantes sociais, mais uma vez, eu reforço que eles impactam de uma maneira que a gente não consegue mensurar. Eles não são palpáveis. A gente não consegue mensurar e desenrolar isso, porque é toda uma estrutura muito macro, desde saneamento básico, desde todas as vulnerabilidades, só dessa mulher nascer periférica, ela já nasce não sei quantos passos atrás de uma mulher classe média que tem acesso a uma série de outras coisas, acesso a estudo. Então, determinantes sociais determinam realmente quão grave é o estado e quão vulnerável é aquela mulher. O pessoal está se animando, temos perguntas aí, gente. Vocês leem ou querem que eu leia? Quais os principais desafios enfrentados pelo Estado do Maranhão no combate à mortalidade infantil e quais medidas específicas têm sido implementadas pelas autoridades locais para melhorar a situação? Responder, Ana? Responde aí. São vários, né? Os principais desafios, na verdade, é muito delicado a gente até eleger quais são os principais, porque depende de uma rede integrada, né? Depende da linha de cuidados como um todo. A gente sabe que os processos que estão envolvidos com a mortalidade infantil, principalmente a mortalidade neonatal, que é a maior, né? Está relacionado com vários fatores que estão lá no pré-natal, que estão lá na atenção ao parto e nascimento, que estão lá na atenção pós-parto, e tudo está relacionado com a qualidade da assistência prestada, com os processos de trabalho, e essa integração em rede, né? Quando uma criança dentro do território, ela consegue, quando é possível identificar dentro do território as condições de saúde dessa criança em tempo oportuno, para que ela consiga ter acesso a serviços especializados, muito é possível fazer para se reduzir em termos de mortalidade. Mas os nossos desafios são justamente esses, porque muitas vezes esses territórios, junto com a atenção especializada, ainda estão com a comunicação fragmentada. E essa comunicação fragmentada atrapalha muito o processo, que seria um processo mais fluido de acesso dessa criança à atenção, ou atenção primária ou atenção especializada. Então, o primeiro ponto é a fragmentação da rede, né? Uma rede fragmentada, sem comunicação entre os pontos de assistência, atrapalham muito a qualidade de saúde dessas crianças. A outra coisa que já foi falado, foi trazido por Maria, foi trazido por Ananda, são as barreiras de assistência. A gente tem barreiras que são resolvíveis dentro do território, né?
barreiras de comunicação mesmo, né? Que está relacionado com o processo interno, relação interpessoal, né? Comunicação intersetorial, porque não se trata só de uma assistência à saúde, é a assistência de um ser humano como um todo, que vai agregar outras secretarias, envolvendo segurança pública, principalmente mulher e criança, né, com relação às vulnerabilidades, às violências, né, que está relacionado com os serviços de assistência social. Então, quanto mais integrado e mais linkado tiver esses serviços, essas políticas públicas, maior a chance dessas crianças terem acesso, né, à qualidade dentro do território de saúde e também acesso à assistência especializada em tempo oportuno, sem precisar de grandes densidades tecnológicas, né? Realmente utilizando o máximo possível de tecnologias leves. E tem outra pergunta aqui: quais são os impactos do uso de droga por gestantes nas taxas de mortalidade materna e infantil e quais estratégias podem ser adotadas para apoiar essas mulheres e reduzir esses índices? É difícil de responder essa, né? Eu acho que eu posso começar respondendo e as meninas também complementam. O cenário, né, da drogadicção, que é o uso de drogas, ele é um cenário muito preocupante, denso, e ele está muito presente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, principalmente. Não que não existam em cidades menores, em cidades mais pacatas, mas nos grandes centros urbanos isso é mais comum de ser visto. Aqui no Maranhão, a gente não tem essa estratificação, a gente pode fazer, inclusive a gente pode fazer uma web palestra exclusiva sobre isso, mas hoje eu não consigo te dar em números o quanto isso está impactando na mortalidade. Mas como a gente já falou, uma das principais causas de mortalidade são aquelas hemorragia, hipertensão, todas aquelas que a gente já citou. A drogadicção, ela não está como comorbidade, como impacto em mortalidade materna. O que pode impactar é na mortalidade infantil, fetal, e é um cenário assim desolador, né? Quando a gente fala em drogadicção, a gente fala muito em redução de danos. Há uma política específica para isso, que é a política de saúde mental, que ela trata a drogadicção aqui no Brasil, e a gente está o tempo todo, como eu já falei também, em contato com outras redes, outras políticas, outras secretarias. A Secretaria de Assistência Social também entra muito forte nessa questão da drogadicção. E lembrando também que é uma questão de que quem é fulana que está fazendo uso de drogas durante a vida toda e continua fazendo durante a gravidez. Por que fulana entrou no mundo das drogas? Mais uma vez a gente vai entrar na questão dos determinantes sociais. Alguma vulnerabilidade fulana estava vivenciando desde quando ela nasceu ou de algum determinado tempo da vida dela, que a fragilizou a saúde mental dela, e ela entrou na questão das drogas, no mundo das drogas. Então, assim, é um cenário assim, devastador, muito triste. A gente tem aqui no Maranhão algumas equipes de consultório na rua, que é uma política do Ministério da Saúde. Acho que aqui em São Luís são 3 equipes e em Imperatriz são 2. Então, temos 2 cidades com consultório na rua, que tem médico, enfermeiro, assistente social, dentista, toda uma equipe multiterapeuta ocupacional, onde eles cadastram, por exemplo, a população vivendo em situação de rua para poder fazer esse acompanhamento. Eu já fui diversas vezes com as equipes aqui de São Luís fazer atendimento, realizar pré-natal. A gente realiza pré-natal no meio da rua. Então, assim, muitas vezes essas mulheres, elas também acabam se afundando tanto nas drogas que elas entram no mundo da prostituição, onde aumenta a sua vulnerabilidade, mesmo estando grávidas. E a gente vai buscando sanar esse problema dentro do nosso sistema, dentro das nossas redes de cuidado, que aí vai entrar a rede de cuidado materno-infantil, a rede de saúde mental também,
e todo mundo unindo esforços para que essa mulher saia. Aí a gente está falando de um cenário de extrema vulnerabilidade, que é a população vivendo em situação de rua, mais drogadicção. Mas também tem aquela pessoa de classe média que está dentro da sua casa, no conforto da sua casa, e também tem a drogadicção. Então, a gente trabalha muito individualmente essa questão. E sempre pensando em redução de danos, porque não é fácil dizer, você está grávida, agora você não vai mais usar drogas. Não existe isso, né? Então, assim, você está grávida, então vamos buscar reduzir os danos dessa droga, né? E desmamando e todo, assim, é um trabalho numa equipe multi gigantesca. Essa mulher vai ter que estar sendo muito bem acompanhada para que ela realmente consiga ter o menor dano possível durante essa gestação, de acordo com o uso de drogas mesmo. É muito triste. Não sei se respondeu assim, não sei se ele queria dados, alguma coisa assim, mas dados a gente não consegue filtrar agora, eu nem sei de cabeça. Eu acho que foi brilhante a sua resposta. Eu não saberia nem por onde começar, obviamente que eu não tenho esse know-how, não trabalho com isso no dia a dia, né? Mas me esclareceu muito também. Né? Gente, eu não sei se nós já estamos bem no avançado da hora, né? Eu acho que foram fantástica essa web de hoje, a gente aprende sempre, eu adoro fazer essas como é que se diz? Me falhou agora, moderações. Eu adoro moderar essas webs, porque eu acho que a gente aprende muito, a gente ouve muita coisa bacana, a gente aprende muita coisa bacana, enfim, né? Mas a gente sabe também que tudo demais cansa, né? Então, a gente tem um compromisso de essas webs devem durar 1h30, estourando 2 horas. A gente já está com 1h45, significa que estava tão boa que a gente passou 15 minutos, né? Sem sentir que passamos do tempo. Então, eu queria agradecer imensamente a todas, colocar o telefone à disposição de vocês. O cafezinho está marcado, é só escolherem uma data, agendar com a gente, né? Vocês têm o nosso contato. A Jéssica é o nosso ponto focal para vocês, ela entra em contato com todas vocês, né? E é só agendar, né? A gente vai receber e vamos ver se a gente consegue fazer um piloto de um projeto em que a gente consiga, de alguma forma, ajudar essas mulheres e a diminuir essas mortalidades, né? E a gente conhecer histórias que a gente conseguiu evitar que morressem, né? Fiquem à vontade, faço palavras finais de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Humberto, se você deixar, a gente fica aqui até amanhã falando de mortalidade materna, que esse grupo aqui ele é incansável. Essa web vai virar aí um Big Brother, só de mortalidade materna, que 24 horas. Eu me sinto muito honrada, né? Sempre que eu vou com a Nanda e com a Ana, em qualquer espaço, eu me sinto muito honrada de estar com elas. Esse momento ele é muito importante, esses espaços são muito importantes para a gente falar de uma temática de extrema importância, né? A redução da mortalidade, falar de mortalidade, falar de saúde também, né? Não só do eixo morte. Muito honrada mesmo, agradeço a participação. Não vamos prolongar, senão vou emendar aqui de novo, a gente não termina a webinar. Obrigada. Queria agradecer também o espaço, a oportunidade. Eu sou a pessoa do diálogo, do debate. Acredito muito na construção coletiva. O SUS é uma grande construção coletiva, é muito democrático, né? Sou a favor da democracia, da ciência, do estudo na medicina baseada em evidência, e a gente está fazendo aqui, discutindo medicina baseada em evidência. Somos contra fake news também, e a gente disseminar informação de qualidade é fundamental, porque depois de tantos anos de Brasil colônia, eu acho que 30 e quantos anos do SUS? 33, né? 33 anos do SUS, a gente ainda está num momento de dialogar muito. O SUS ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai atingindo a maturidade, mas a gente está num momento de diálogo, de discussão, para que todos, usuários e não usuários do SUS, médicos, enfermeiros e pessoas que não são profissionais da saúde também entendam como é que gira essa engrenagem.
para a gente poder apoiar, para a gente poder incentivar, a gente poder conversar, disseminar, porque a informação de qualidade ela é disseminada em ondas, né? Eu tenho uma informação de qualidade, eu impacto primeiramente o meu núcleo familiar, os meus amigos mais próximos, e essa informação ela vai se disseminando. Então, o nosso papel aqui é esse, é disseminar informação de qualidade baseada em evidência. Muito obrigada pelo espaço, contamos com a ajuda de vocês sempre que a gente precisar e também nos colocamos à disposição sempre que tiverem alguma sugestão de web, de discussão. Aqui, só nessa discussão, a gente já encontrou várias temáticas para serem discutidas individualmente, né? Então, assim, a gente se coloca 100% à disposição, porque o nosso papel aqui, enquanto gestão estadual de saúde, realmente é disseminar informação de qualidade e fortalecer o SUS. Obrigada. E aqui também só agradecer, né? Eu acho que as meninas, a Nanda, a Maria, trouxeram, assim, o que há de mais relevante é o suprassumo mesmo de fazer o SUS todos os dias, é trabalho de formiguinha. São muitas entregas diárias que a gente busca fazer, que a gente busca estar conseguindo mexer devagarzinho para que alcance objetivos maiores, né? Mas essa interface, estar com elas aqui no dia a dia também, né, favorece muito a integração desse trabalho, né? É um prazer estar aqui com vocês. Humberto, um prazer conhecer você, professor. O telesaúde é uma ferramenta incrível, tem muita coisa que realmente pode ser entregue, né, desses pontos, desses serviços. A gente está aqui para contribuir, a gente realmente tem muita coisa a agregar e a gente tem muita coisa a aprender também, né? E muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite, e que outros momentos venham com mais contribuições aí para assistência à saúde no nosso estado, no Brasil, no mundo, por onde essa rede de telesaúde entrar e alcançar. É isso.